Olá, estamos de volta aqui, né? Mulheres mundialmente desconhecidas, escritoras mundialmente desconhecidas. E hoje a gente tem o prazer de ter a Hannah Malta conosco, a Bruna Fontes conosco. E são mulheres incríveis, vocês vão ver ao longo do nosso episódio. E a gente escolheu hoje como tema que, na realidade, a gente é uma afirmação, mas que a gente está conversando aqui, eu acho que é mais uma pergunta. Perder o medo de errar escrevendo. Mas eu acho que a entonação não é essa, né, Elis Brito? Eu acho que é perder o medo de errar escrevendo. Então, a gente vai falar hoje sobre isso. E eu queria dizer para vocês que eu tenho muito medo de errar. Tenho mesmo. E fico, assim, tentando não errar o tempo todo. Mas eu acredito que a gente só consegue vencer isso fazendo. Porque medo a gente sempre vai ter, né? E é isso mesmo, Elis Brito? Exatamente, Marcele. Quem não tem medo de errar é só quem não faz, né? Só quem não vive. E hoje, quem vai falar pra gente como é que é isso, gente, de perder o medo de errar escrevendo? Isso é possível? São vocês, meninas, e nós vamos começar agora esse primeiro bloco com a nossa querida Bruna Fontes. Eu vou ler aqui para não errar de novo. Ela é carioca, economista de formação, servidora pública, mãe da Isabela e do Guilherme e é autora desse livro lindo aqui. Olha, gente, olha isso. Rosa é cor de menina? Isso existe? Isso existe, Bruna Fontes? Isso não existe. Eu escrevi a história por conta da minha filha, né? Uhum. Eu demorei a conseguir até um título para essa história, mas eu quis fazer em formato de pergunta de propósito, né? Para as pessoas se questionarem. Uhum. E é engraçado que às vezes eu levo livro para escolas e tal. E eu pergunto, existe isso? E eles falam, não. As crianças falam, não existe não. As crianças respondem? Sim, respondem. Só que na hora de, né, vai ganhar um brinquedo rosa. Um menino vai ganhar um brinquedo rosa. Aí ele já, em geral, já fica... Já cria uma resistência. Já cria uma resistência. Uhum. Né? É uma questão já até meio estrutural, né? Da cultura mesmo, sim, né? Sim. Mas que é incrível que a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? E eu vou te falar, adoro homem com cor rosa. Acho que eles ficam tão bem, não é? Eu acho bonito também. Acho muito bonito. Acho delicado, acho sensível a cor rosa. Adoro azul. E é isso, não existe essa coisa do rosa de menina. Mas enfim, vamos seguir pra gente saber se isso existe. É verdade. Bruna, então esse é seu primeiro livro, né? Sim. E eu sei que você participa de vários eventos, Bienal, a Feira de São Paulo, né? A Flip lá em Paraty e outros, né? Claro. E você diz que a ideia veio de uma birra. Como é que foi isso? Então, a minha filha, quando ela tinha 3 para 4 anos, ela fez uma birra porque não queria usar calça jeans, porque calça jeans é azul e azul seria a cor de menino, né? Eu não queria que ela pensasse assim e não queria rebater essa ideia diretamente. Então, eu resolvi escrever essa história. Eu tive a ideia de escrever a história para ela, né? Então, eu fui aos poucos. Eu estava de licença maternidade, foi um pouco do meu segundo filho, né? Foi um pouco pós-pandemia. Então, eu fui aos poucos escrevendo, assim, nos horários que eu levava eles, né, em alguma atividade, né? E fui escrevendo no celular mesmo a história para ela. Fui buscar, né, da onde vem essa questão da cor, e eu quis trazer essa história, né, da evolução do padrão de cores para a Isabela, né, para ela entender que não existe isso de menino e menina terem alguma cor, né, determinante para eles. Aí durante essa história eu acabei descobrindo que originalmente as crianças não usavam roupas coloridas, porque as roupas coloridas eram mais caras. E quando começou a haver um padrão, o padrão era o contrário, né? Era rosa para os meninos e azul para as meninas. Por quê? Porque o rosa é a mistura do vermelho com o branco, né? E o vermelho é uma cor forte, né? Então ela era associada às guerras, né? À força masculina.
E o azul, na época, era associado à delicadeza feminina, que hoje a gente sabe que não obrigatoriamente uma mulher é delicada, né? E ao manto da Virgem Maria. Né? Então, quis escrever sobre isso para Isabela e coloquei ela como personagem principal da história. Ela chega na escola o Pedro, né, usando rosa, e ela vai questioná-lo. Eu aproveitei um pouco da personalidade da Isabela, né, questionadora e tal. Então ela foi falar com ele e questionar por que ele estava usando rosa. Aí ele fala, rosa é cor de menino também, eu adoro rosa. E aí ela, de menino? Como assim? E aí ele fala, vai falar com a minha mãe. Ah, sua mãe é professora de história? Tá bom. Aí ela vai lá, procura a professora, questiona, e a professora resolve falar sobre isso, né? Então conta toda essa história, né? Sim. Da evolução das cores, e ela vira para a professora e fala, quer dizer que eu posso usar rosa, usar azul e não ser chamada de menino? Aí a professora fala, claro que sim, você é livre para escolher que cor você mais gosta de usar, né? E aí ela descobre que, para ela, quanto mais colorido, melhor, né? E que as cores do arco-íris faziam a melhor combinação, né? Então, e ela, de fato, depois dessa história, se abriu, né? Para outras cores, né? Então você conseguiu, né? Porque eu li no seu Instagram que você falou que o seu objetivo era quebrar esse estereótipo, era mostrar para sua filha e para as outras crianças que existem outras perspectivas, outras vivências. Então você conseguiu com a sua filha. Primeiro com a minha filha. Primeiro, né? Com a sua filha. Sim. Uhum. E eu tenho um feedback muito legal, assim, de alguns pais, né, responsáveis de crianças que tinham medo de usar rosa e serem julgadas. Olha, né? Que bom, gente. Então eu tenho um depoimento de um menino super fofo que ele tinha medo de usar rosa, né? E depois ele se abriu, assim, resolveu assumir que gosta de rosa, pintou o cabelo de rosa. Ai, que legal. Se libertou mesmo. É uma alegria ver o livro da gente provocando mudanças, assim, né? Mudanças positivas. E acaba que, assim, o livro serve para você questionar padrões. Ele não é só para falar do rosa e do azul. Sim. No fundo, ele está falando, olha, vai pesquisar da onde vem esse padrão, esse estereótipo, que não necessariamente ele faz sentido para você, né? Então, até na novela, né, que agora passou o personagem usando saia, né? Um personagem masculino usando saia, né? E tem todo esse questionamento. Vem daí também, né? Homem pode usar maquiagem, sabe? Coisas assim, né? Meninas podem fazer determinados esportes ou ter determinadas profissões. Meninos podem brincar com boneca, né? De boneca com as meninas, né? Exato. E menina pode brincar de dinossauro, jogar futebol. Engraçado que aí você realmente levanta muitas questões. Desculpa, gente. Não, mas é isso, assim, parece tão... não, isso já tá ultrapassado. Não, a gente tá vendo agora uma criança questionando, não vou usar azul, né? Porque os padrões estão mudando, né? Meninos brincam com boneca, meninas jogam bola já há muito tempo. Só que ainda existe ainda é preciso quebrar esse paradigma. Eu acho que ainda chama a atenção, né? Principalmente dos adultos, né? Quando eles vêm numa brincadeira, um menino pegando a boneca e a menina pegando o carrinho, ainda olham assim um pouco. Tem um estranhamento. Ainda, né? Eu não sei se vocês viram. Uma coisa muito natural, né? Eu vi uma coisa essa semana que eu ia até te mandar. Eu achei sensacional. Um cara, ele é jogador de futebol. Não sei se vocês viram, ele é lá da Espanha, eu acho, se eu não me engano. E o filho dele fez uma festa e ele escolheu estar de princesa, o menininho. Ele deve ter uns 8 anos no máximo. E assim, ele é jogador de futebol, né? O pai, famoso, né? Enfim. E ele falou, não, beleza, o meu filho quer fazer isso, eu vou aceitar, enfim. Não tenho problema com isso. Só que ele tá sendo ultra mega julgado, né? Então, assim, você vê, nos dias de hoje... ainda existe isso, né? Assim, sim, né? Então, assim, eu acho que essa história, né, ela é muito incrível, porque não é só essa questão da cor, são muitos preconceitos que existem para ser quebrados ainda, Tem né? muitas camadas, e eu acho que além disso, hoje em dia, com essa questão da internet, eu leio bastante sobre adolescência e tal, uso de internet, essas coisas, e parece que estão sendo disseminadas muitas ideias extremistas, né? Com relação a gênero e tal. Ao mesmo tempo que proíbe, às vezes quer impor.
né? Não, você tem que seguir a nova tendência. Então, acho que a pessoa tem que fazer o que ela quer, né? Exatamente. E aí você ter esse tipo de embasamento faz você ter uma força interna para encarar possíveis questionamentos, possíveis brincadeirinhas sobre isso, né? Então, acho que saber que você não está sozinho, né? Saber que existem livros que falam sobre isso, que você não é doido, né? Acho que é muito importante, né? Acho que fortalece muito a autoestima. Sim, e começar pelas crianças eu acho que é maravilhoso, assim, trazer esse questionamento, essa aceitação. Porque eu fico imaginando uma criança que ainda não tem todos esses moldes civilizatórios internalizados e quer usar uma roupa de uma determinada cor e não pode porque alguém em algum momento disse que não era coisa para ela, né, com relação ao sexo. É muito sofrido isso. Uma criança, uma menina que quer jogar bola, sabe? Quer fazer Muay Thai. Quer fazer Muay Thai. Quer fazer judô. Ou quer vestir calça. Ou não quer vestir calça. Então, assim, eu acho que a gente ainda tá muito no tem que. Não, você tem que fazer isso ou tem que vestir isso. E aí você escreve um livro tão delicado que tem o azul, né? O azul e o rosa na capa, ou seja, cabe. E me lembrou muito o seu livro, eu dei uma folhada nele, me lembrou muito aquele livro do Ziraldo. Acho que é Flix, uma cor do Sim, Flix, que ele faz. A gente trabalhou uma peça uma vez. E assim, e como as crianças gostaram de trabalhar esse livro, porque ele fala de todas as cores e fala de uma cor que ninguém sabia dar nome. Então, assim, e aí mostra essa inclusão, essa aceitação, esse respeito ao querer do outro, né? E aí, assim, só mais uma pergunta, Marcela, antes de você fazer aquela próxima. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que sua filha tá hoje com essa situação. Hoje ela tem 8 anos, né? Então ela tá, assim, querendo entrar na pré-adolescência, então ela tá saindo do multicolorido, né? E está indo para cores mais sóbrias, menos estampas, sabe? Ela já tá assim. Mas ela é muito aberta, né? Ela aceitou isso muito bem, do colorido, e agora ela tá fazendo um outro movimento, assim, né? E é legal, assim, antes não gostava de cor escura, agora ela gosta, sabe? Agora fez as pazes com azul. Totalmente. Usa calça jeans aberta, short jeans, sabe? Se bem que a birra dela teve um ótimo resultado, né? Que deu um livro. Daqui a pouco você fala, filha, faz mais uma birra. Faz mais uma birra. Agora vai vir a birra da adolescência, né? Aí... Não, tem o Guilherme também. Guilherme também. Guilherme. Né? Essas questões até que eu falo no Instagram, né, de gênero e tal, eu me inspiro muito nas situações de casa, né? Porque eu vejo muito o Guilherme, né? Menino queira. Não pode, sei lá, brincar de boneca, comidinha. Tem que fazer xixi em pé. Por quê? Aí fui eu pesquisar. Virou um post. Porque melhor pra todo mundo é fazer xixi sentado. Isso que eu ia falar. Graças a Deus, em casa eu tô com 2 homens que já aderiram já fazem. Mas tudo mais confortável, né? Sem contar que é mais higiênico. Exatamente. Então, essas polêmicas, né? Maquiagem. Né? Eu acho que a criança, ela se espelha muito nos pais, né? No que vê dos pais. Sim. Se eu uso maquiagem, tô passando um batom. Minha filha vai querer passar batom e meu filho também. Né? Eu não gosto que ninguém use maquiagem porque é uma coisa que não é bom pra pele das crianças, aquela coisa. Mas se eu tô passando, eles vão querer passar, eu acho naturalíssimo eles quererem, tanto o menino quanto a menina, não vejo problema nenhum. Mas tem gente que vê. Sim. Então, eu também fiz um post sobre maquiagem, né? Homens usando maquiagem, né? Porque há culturas que homens usam maquiagem, né? Indígenas, né? É uma pintura, né? Que eles usam no corpo, no rosto.
enfim, fiz o post Profissão, por conta né? disso. Então extrapola o livro, né? Totalmente. Sua pesquisa extrapola o livro. Totalmente. É um tema, assim, que me pega bastante, assim. Eu fico meio inconformada. E vai virando post, né? Nem tudo vai virar livro, mas vira post. Ai, que bom. Não, mas isso também é um ótimo, vamos dizer assim, serviço que você está fazendo, né? De também usar as redes sociais para questionar, né? Esses assuntos e outras pessoas interagirem, né? Até tirar dúvida mesmo, porque às vezes a pessoa fica, né, um pouco reticente do que fazer, e eu acho que a conversa, o diálogo é que leva a gente a tomar sempre as melhores decisões ou ser né, razoável, enfim, quando as coisas acontecem. Porque imagina, um menino, né, seu filho, pega a sua maquiagem, passa, você dá um grito, fala, não, isso não é pra você. Aí já até a criança fica assim, ué, mas... Vai gastar com terapia depois. Não Tem que ser uma coisa mais natural, né, mais conversada. É que você vê os dois lados, mostra de onde vem. E acho que a criança tem que ter liberdade para decidir o que ela quer, né? Sim. Olha, existe maquiagem, assim, assado. Não quero que você use porque você é pequeno, mas quando crescer, se quiser usar. Questão de saúde, né? Não porque disseram que não pode. Que não pode, né? Eu não gosto que nenhum dos dois use, sabe? Então, eu acho que você saber de onde vem aquele estereótipo, né? Mostrar os dois lados e a criança escolher, eu acho que é a forma mais saudável de lidar, né, com essas questões polêmicas. Com certeza. Então, eu vou lá para a próxima pergunta, Bruna. Você se autodescreve uma pessoa ansiosíssima e tímida em reconstrução. Achei isso maravilhoso. Mas eu considero você uma mulher escritora destemida, né, para trazer... à tona esses assuntos polêmicos, né? Vamos dizer assim. E a coragem de colocar histórias e pensamentos no mundo afasta o medo? Não afasta o medo, gente. Eu tô apavorada. Parece que eu estou plena. Não, eu estou apavorada, suando. Mas é isso, eu tô aqui encarando e minha expectativa é que com o tempo isso melhore, né? Quem me obrigou praticamente a fazer isso foi a Isabela, né? Eu comecei por ela, eu fiz a história no celular, depois ela me pediu os desenhos, que são as ilustrações, né? Então eu fui atrás de uma ilustradora, não é uma coisa barata, mas eu fui, parcelei aquela coisa, e aí gerou um arquivo digital, mostrei para ela, achando que tinha acabado ali. Não, mamãe, mas eu quero em papel. E aí eu fui imprimir, né, o livro. No que eu imprimi o livro, eu podia imprimir no mínimo 25 cópias na gráfica que a própria ilustradora me indicou. Eu falei, o que eu vou fazer com 25? Mas tudo bem, né? Mínimo 25, vamos comprar 25. E aí, ao mesmo tempo, a escola dela tinha um projeto, né, de ir lá e ler um livro para as crianças. Então, eu fui ler a história dela, né? E foi assim que... mais pessoas conheceram a história. É assim que nasce uma escritora. Nasce uma estrela, nasce uma escritora. E era isso que eu ia até falar. Eu até esqueci de complementar a pergunta, né? Que eu ia te perguntar o que veio primeiro, né? Foi contar a história ou escrever a história? Eu sempre contei histórias para Isabela, né? Desde muito pequena. Até livros mais avançados do que a idade dela, eu resumia, mostrava as ilustrações, enfim. Então, eu sempre contei bastante história. Aí eu li a história só para ela, depois eu li para filhos de amigos, né? E depois é que virou livro, né? Oficialmente. Então, eu acho que primeiro eu contei e depois que eu comecei a, de fato, escrever... e me abri, assim, um pouco para a escrita, né? Nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer. Eu escrevi artigo acadêmico antes, né? Que eu tenho formação em economia, tenho mestrado. Então, trabalhei em grupo de pesquisa. Então, sempre foi uma coisa que eu fiz, mas nessa parte mais técnica, né? Interessante que você trouxe a pesquisa para literatura, né? Exato. Porque você sempre fala, eu fui pesquisar, olha que bacana. Você frisa sempre... Eu acho que deve ser esse medo de errar. Deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que eu queria... A gente vai estrear um quadro novo com vocês aqui.
no nosso Escritoras Mundialmente Desconhecidas. Mas antes, eu queria pedir para você mostrar os adesivos do seu livro e dizer suas redes sociais, onde que acha seu livro. As ilustrações também, você pode mostrar aqui pra gente. Então, esse aqui é a segunda edição. Saiu agora, eu lancei na Bienal do Rio. Por que eu resolvi fazer uma segunda edição? A primeira, ela foi feita no feeling, né? Ela foi feita primeiro em capa comum, até fiz ela em capa dura depois, mas não tenho mais. Então eu fiz esse aqui com o texto revisado, com menos detalhes, porque era uma coisa que eu acho que era muito avançada para a idade das crianças que leem esse livro, né? Então eu tirei alguns detalhes. Fiz um livro originalmente só para minha filha, então eu queria que ficasse de recordação. Fiz ele com bastante informação histórica, né? Eu tirei um pouco os detalhes, isso continua tendo, né? A parte histórica, mas não em tantos detalhes, né? Eu aumentei o número de ilustrações, então tem algumas ilustrações ainda do livro antigo, né? Mas eu fiz 5 novas ilustrações. Eu acho que o texto ficou mais bem dividido, a letra maior, né? Então, ele ficou mais, assim, mais completo, assim, mais do que eu queria desde o início, só que é uma questão de, né, custos. Então, tinha feito menos ilustrações, afinal, era só um presente para minha filha. É uma recordação nossa. Enfim, então eu resolvi fazer ele assim, do jeitinho que eu queria, né? Falei assim, não, agora sim eu tenho um trabalho que tá, né, finalizado, né? E aí eu tive a ideia, né? A bonequinha da capa, ela tem ainda a blusinha rosa. E aí eu tive a ideia de fazer uns adesivos com 4 opções de cor, que aí a criança pode personalizar a capa da forma que ela achar melhor. Ela tem a liberdade de escolher a bonequinha da capa. Uma ideia muito legal. Muito legal. E eu sempre entrego, né, o desenho da capa em preto e branco, que também pode personalizar a própria capa, né, do livro, da forma que quiser. Eu até peço assim, se colorir, tira uma foto, me manda, né, eu posto e tal. Mas é engraçado, as crianças costumam dividir em rosa e azul mesmo, né? Eu falo assim, abra, né, sua mente e tal, mas eles costumam usar rosa e azul. Muito legal. E aí você tem também esse arco-írisinho. Sim, eu tenho um adesivinho de arco-íris, né? Que tem aqui Rosa é Cor de Menina Existe Isso, minha rede social que é Bruna Fontes, _escritora. E aqui meu marcador também vai sempre, né, de brinde. Eu fiz um site que é www.brunafontesescritora.com.br. Aí tem lá toda essa história, né, que eu contei de como eu comecei, e como foi todo esse processo, a birra. E lá no site tem esse arquivo aqui para baixar, se quiser. E aí imprime em casa. E pelo site dá para comprar seu livro? Ele vai no link para Amazon. Aí na Amazon, por enquanto, ainda só tem a primeira edição. Eu tô para mudar lá. E esse aqui em capa dura, direto comigo. Pelo Instagram, você fala comigo e aí eu envio. Tá certo. Olha, ela manda sempre... Eu já até encontrei com ela no correio. Ela sempre manda com recadinho, né? Sempre faço autografado, tem com esses brindes. brindes. E Hanna, você quer fazer alguma pergunta para Bruna antes da gente ir para o nosso... Olha só, o nome da sessão é Sessão Batata Quente. É bem tranquilo, não dói nada. É bem tranquilo. Mas você quer fazer alguma pergunta para Bruna antes? Deixa eu ver. Quero. Você tem alguma ideia, né, de algum próximo livro? Já começou a escrever alguma coisa? Então, Como que tá isso, assim? eu tenho um livro infantil que eu quero passar o texto por revisão e ilustrar. Um outro que é para o Guilherme, que eu comecei e ainda não terminei. Senão ia dar confusão. Claro. Claro. Tudo tá confusão. Ele vai ficar com ciúmes. Não, e pior que ele me pediu para falar que ele gosta de comer muito doce. Eu não sei onde eu vou encaixar isso na história. Vai pesquisar que você vai achar. Mas assim, eu comecei, tá na metade, assim.
tem a ver um pouco com estereótipo. E eu tenho uma ideia de escrever um livro não infantil, né? Para adultos. É um pouco assim, é da minha história de vida. Eu pensei em fazer uma autoficção. Mas assim, eu escrevi muito pouco, fico um pouco travada. Aí enfim, tô nesse processo aí de, né, sair um pouco do infantil que eu adoro, mas me desafiar, assim, um pouco, sabe? E a gente tá falando de medo, né? A gente tá falando de medo. E eu acho que uma autoficção, falando de experiência própria, assim, é muito desafiador. Porque você vai revisitar certas memórias. A escrita de si... Aí tem que perder o medo escrevendo mesmo. Pois é. A escrita de si, ela é bem profunda. Ela, assim, abre caixinhas, enfim, janelas. Eu acho que é por isso que é tão sofrido abrir um Que arquivo e Mas faz é a muito gente bom sofrer. também, é curador. Eu acho que é uma cura também, uma cura. isso que eu ia dizer. É uma literacura. É, verdade. Né? Então vamos, meninas, que eu tô Então doida pra vamos, fazer então isso. vamos. A brincadeira é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta, e Marcele vai fazer. Eu faço uma, você responde, Marcele faz outra, você responde. E você só pode responder com uma palavra. Tá? Não precisa ser ligeiro, não. Pode pensar, Tá. né, Marcele? Não é a batata tá quente, mas não tá tanto. Tá bom? Você sabe que eu tenho um dom que não reconhecido pelo mercado de trabalho, que é segurar a coisa quente. Olha, Eu acho que eu tenho um tempinho a mais. nossa, Então, olha lá, então você eu vai vou te mandar bem. contar que eu não tenho a menor condição. Eu largo o treco na hora. Você larga a batata? Quando tá queimando a mão, alguma coisa, eu sou perigosíssima. Eu não posso tirar nem do micro-ondas, assim, sem paninho, que é capaz de eu jogar o treco no chão. E aí a gente pode fazer o tema pro próximo podcast. E aí, você larga a batata quente, você passa a batata quente pro outro ou você come a batata quente? Então vamos lá. Bruna, o que não pode faltar na escrita de um livro? Olha, eu acho que é acreditar. Muito bom. Agora a gente vai só para uma palavra. É só com uma Então sou palavra. eu agora. Não é Acreditar. acreditar? Acreditar. Isso. Acreditar. Muito bem. Vamos lá. Como colocar o livro na praça? Uma palavra difícil. Uma palavra. Como colocar o livro na praça? Levando ele na praça. Aqui, ó, batata quente, 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 quente. Ai, socorro. Ai, gente. Vai pensando, então vai outra pergunta. Depois Não, volta. deixa ela pensar. Depois corta, né? Não, corta não. Corta não. É batata quente mesmo, é no ar aqui, então pra A vocês gente verem tá como é falando de difícil. medo, de desafio. E esse é o trem mais difícil pro escritor botar o livro na praça. Pode pensar. Olha. Com dinheiro. Dinheiro. Eu ia falar que é assim mesmo que a gente põe. Vamos pra próxima. Com dinheiro, isso mesmo. O que você... Agora é você, Eu ouvi Liz. vozes ou eu tô... Tá tudo bem, tá. O que você está escrevendo para vencer o medo? Vou colocar a autoficção. Eu pensei a mesma Muito coisa. bem. Onde você busca inspiração? As crianças. Vamos lá. Dê uma dica inovadora de divulgação. Mas esse é uma palavra só também? Aham. Tenta aí, tenta É uma aí. batata só. Ah. Poxa, uma palavra só? Aham. Inovadora ainda. Inovadora ainda. Uma palavra? Pode repetir. Esquecer o livro não é uma palavra. Né? Não, pode ser uma frase, Elis, não seja maldosa. Aí não tem graça. Caraca! Coitada! A Hannah já tá treinando. ó. A Hannah já tá, a Hannah tá até vermelha. Ai, gente.
Essa é bem Com difícil. uma palavra é muito difícil. É porque Falar daí... amigos, não sei. Amigos? Tá Bom, vale amigos. Vale. Amigos, tá bom. Apelando pros amigos. E é inovadora. apelando pros amigos. Amigo, por favor. Divulga aí. Divulga aí. Ai, Não, vai, tem Marcelo. mais de uma, daria pra falar Então, várias pai, coisas. então pode falar, pode falar. Quer- Sempre esteja com o livro debaixo do braço, porque às vezes você passa por sei lá, vai pegar um avião, você tá na fila de algum lugar, você acaba falando do seu livro por algum motivo aleatório e a pessoa se interessa e é bom você ter ele ali. Atenção ao podcast. Ótimo. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Hum, Não vou mostrar. não tá aí. Deve ser porque ela trouxe. Eu tá botei ali. o livro. Mas olha, aqui, ó. Na bolsa. Pra divulgar o Os podcast. livros da Marcele. O problema, gente, então agora eu vou dar um conselho. Não escreva um livro de 600 páginas, porque aí a dica da Bruna não vai dar certo. Porque daí, como é que eu vou ficar carregando aquele Esse é tijolo difícil. debaixo do braço? Não vai dar. Verdade. Mas tá certo. Não, Vamos mas lá, eu acho que é Marcele. isso aí. A gente tem que estar com um livro, com marcador, card. que, né, pode surgir uma oportunidade ali na fila do correio, né? Exatamente. Ontem mesmo eu fui no lançamento de um livro, aí a mulher falando, né? Ah, você é escritora, sou, não sei o quê. Ah, tá com um livro aí? Aí eu, não. Pois é, olha. Aí ela tava. Aí eu, tá. É verdade. A partir de hoje, então, Bruna, todo mundo com o livro debaixo do braço. É isso eu vou aí. arrumar um carrinho de mão pra levar o meu, que é de supermercado. Não, você tem que ter um QR Code do seu livro, né? Da venda do seu já livro. vendo ali. No marcador ou no flyer, enfim. Tá Aqui tem um vendo? aprendizado também. O segundo marcador já tem QR Code pro site, QR Code pro Instagram. Nossa. Viu, Marcele? Nossa, Eu isso aí A não gente tem que não. aprender esses Isso aí trem, tem que amiga, tá treinar. vendo? Viu? Mas primeiro a Marcele, gente erra, Agora vai só sou à eu. frente. Qual foi a depois- coisa mais ousada que você fez pela literatura? Abrir um Instagram, né? Instagram. uma palavra só. Instagram. Instagram. Ok. Muito bem. Agora eu vou à pergunta final, Ai, ai, ai. para encerrar esse bloco. Onde mora a sua coragem? Onde mora... Com uma palavra também? Uhum. Ah, eu acho... Deixa eu ver. Nas injustiças, eu acho. Injustiças. É. Ok. Sabe que eu gosto desse tempo de pensamento dela? Porque eu não sei se vocês aqui, se quem tá nos assistindo, fica respondendo. Porque eu fico pensando nas palavras que eu colocaria de acordo com a minha história, E né? agora, onde mora a sua coragem? A minha? Aham. Uai, não tava no roteiro, não. Jesus amado. No Jesus? Ai, minha coragem mora na vida. Vida. Né? Foi. não Ô, deixa- Marcelo. Peraí que agora a Gente, gente vai... vamos encerrar então o primeiro bloco. Espero que no próximo bloco. E aposto que ela vai fazer uma pegadinha comigo. Deixa estar. Tá? Até já. Até já. E vamos para o segundo bloco do nosso Escritoras Mundialmente Desconhecidas, esse nosso podcast destemido, né, meninas? Aqui ninguém tem medo de nada. E você tem medo de errar? E o que você faz para perder esse medo? As nossas convidadas de hoje dizem que dá para perder o medo escrevendo. Ou questionam, dá para perder o medo escrevendo? Então, nesse segundo bloco, a gente vai entrevistar a nossa querida Hannah Malta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí, a Hannah diz o seguinte: se você tá com medo de fazer alguma coisa, vai e faz. Se você tá com medo de falar alguma coisa, vai e fala. Não é, Marcelo? Do que eu tô falando? Dos dois primeiros livros da Hannah, porque a Hannah já tem 3 livros, mas eu achei muito interessante o subtítulo. Um guia prático para sair da fudência. Maravilhoso. Vai e faz. Vai e faz. E o vai e fala como expressar seus propósitos no mundo. Então, acho que a Hannah, ela traz pra gente, assim, duas atitudes de muita coragem. Fazer e falar. Nada de ficar guardando, ficar com medo, não. Então, Hannah, seja muito bem-vinda ao nosso EMD.
E eu queria agora que você se apresentasse, falasse pra gente. Vai e faz o quê? Vai e fala o quê? Lembrando que a Hannah é escritora, né, Hannah? Você é escritora, você é co-criadora, não é nem coautora, co-criadora de um grupo de cuidado para mulheres que se chama Caminhos Biográficos. E você também é escritora e ainda tem uma marca, né? Vamos falar disso. Não, ainda tudo. tem outra coisa que ela é também. Eu sou servidora. Ela é servidora pública. Essa mulher, menino, isso aí é uma potência. Essa mulher desse Pelo amor de Deus. Ó, gente, não desgruda dela não, que ela é demais. Viu? Demais. Ai, gente. Fanzoca, sou fanzoca. Muito obrigada, né, por estar aqui com vocês. Eu sou Hannah Malta, eu sou servidora pública, inclusive no mesmo lugar que a Bruna, né? A gente é servidora da Ancine. Sou escritora desde 2020. Agora eu criei, junto com uma amiga, Priscila Tames, o Caminhos Biográficos, né, no ano passado. E também tem uma marca que tem o meu nome, né? Aqui, gente, todo mundo de marca. Isso, todo mundo de blusinha, Hannah Malta. Bruna também tá. Enfim. Camisetas lindas e outras coisas também, né? Depois ela vai falar melhor. Mas, assim, esse processo, né, é novo também, não sou isso tudo desde sempre, né? Então, até a pandemia, até 2020, eu me encontrava aonde? Na Fudência, né? Por que o subtítulo do livro é Um Guia Prático para Sair da Fudência? Que foi justamente o meu primeiro livro, né? Porque era lá que eu me encontrava, não é mesmo? E o que é a fudência? A fudência, uma ótima imagem para você saber o que é a fudência, é essa gaiola aqui, que é quando a gente está preso, né? A gente está preso, a gente quer fazer as coisas, a gente quer criar, a gente quer mudar, a gente quer sair de algum lugar, né? Sei lá, de alguma relação, de algum trabalho, mas a gente não consegue. Tá no querer e não consegue ir pro fazer. Sim, exatamente. Então é como se fosse essa gaiola, só que é uma gaiola na nossa cabeça, né? Porque ela não existe na prática. Às vezes até existe, mas é mais mental, né? Mais sobre o que a gente pensa, né? Que a gente não pode. Então, esse livro, ele traz coisas que deixam a gente na fudência, né? Que é como eu chamo essa coisa que trava, né? Que paralisa. Essa gaiola. E coisas, atitudes, enfim, que você pode fazer para sair desse lugar, né? E é um livro, não é uma biografia, né? Porque não é uma biografia, mas é um livro de não ficção que traz coisas que eu passei, que eu vivi, que eu experienciei, né, ao longo desses anos e que faço, né, ainda, porque a Fudência, ela não é um lugar que, infelizmente, a gente sai e pronto, né? A gente sai, volta, sai, volta. Retorna, né? Sim, a gente vai e volta, né? Porque a vida nos coloca, às vezes, nessa fudência. Exatamente. Então, assim, ele é um livro que traz coisas práticas, né? Ele é um livro prático, ao final de cada capítulo tem perguntas para você mesma ir desfudendo aí sua vida, né? E ele é um livro que não traz, assim como nenhum dos livros que eu já escrevi, ele não traz fórmula mágica, né? Receita de bolo, aquela coisa assim, o milagre da manhã, né? E acorde 5 horas da manhã e aí sua vida vai estar ganha. Não, né? Eu não acredito nisso, assim. Ele é um livro que vai trazer um ponto de vista, né? Uma experiência, na verdade, que já aconteceu comigo e que naquele momento serviu, inclusive, eu acho que eu vou até dar uma lidinha nele, porque eu tô precisando, assim, em alguns aspectos. Eu vou me ler um pouco. Eu vou me ler um pouco. Porque é isso, né? A vida, ela muda. E eu escrevi esse livro em 2020. Eu comecei a escrever ele em 2020. Lancei ele, né, de fato, em 2021. Então, tava no meio da pandemia. Então, ele é um livro que, assim, eu não sou mais a mesma pessoa, né, de 2020. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Então, hoje eu tenho outras fudências, vamos dizer assim, né, que eu não tinha e coisas que eu não tinha naquela época, hoje eu tenho, enfim. Então, a vida, né? Sim. A vida vai acontecendo. E o meu segundo livro, né, que é esse daqui, o Vai e Fala, Como Expressar Seus Propósitos no Mundo. Esse fala aqui, tem até essa boca aqui, né, não necessariamente eu tô falando de falar,
propriamente dito, né? Assim, a fala, né? A comunicação através da fala. É uma fala através... na verdade, é uma expressão que eu tô querendo trazer, assim. Pra gente expressar quem a gente é no mundo, que é como eu acredito que é o propósito, né? De vida, assim. Eu acho que hoje a gente ouve muito isso. Ai, propósito de vida, né? Ai, descubra seu propósito em 3 dias, né? Sim, assim, como se todo mundo tivesse o mesmo propósito. não, e como se fosse, assim, algo que, sei lá, que você precisa fazer, né? Que você, obrigatoriamente, eu acho que existe essa ditadura do propósito, né? Hoje em dia, você tá fazendo isso por quê? Porque eu tô afim. Não, mas pode. tem que ter um grande propósito nisso, sabe? Que até um capítulo desse livro, eu trago... Tem um capítulo aqui que fala assim, você nunca vai encontrar o seu propósito assim. Então, são 3 coisas que falam sobre o propósito que eu já li, né? E que eu vejo que tem. Que é, assim, o propósito como uma coisa grandiosíssima, sabe? Uma coisa, assim, espiritual, né? Porque eu acho que a gente pensa muito... Quando pensa em propósito, em pessoas muito importantes, assim, tiveram propósitos muito grandiosos, sabe? Por exemplo, assim, Jesus, né? Por exemplo, o Gandhi, né? Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Sei lá, pessoas que têm, né, esses propósitos que alcançaram muitas pessoas. Só que assim, quando eu olho pra minha vida, cara, eu falo, meu Deus, eu não consigo nem ir na academia, meu irmão. Como é que eu vou ter propósito? Então, eu não consigo descobrir isso em mim. E aí eu acho que eu não tenho. Só que esse livro, ele traz isso. Não, todo mundo tem um propósito. E eu acredito que o nosso propósito, em primeiro lugar, é ser quem a gente é, né? Sim. Do jeito que a gente é. Como que você é? Você fala mais, você é mais tímido, Você faz, né? Você é mais fazedora, né? Você não é... Como você é, né? Então, assim, e eu acho que o nosso propósito é expressar isso através das coisas que a gente faz. É mais real, assim, é mais palpável, entende? Expressar e fazer. Nossa, e Hannah, tem uma... Desculpa, fala, depois eu falo. Mas tem uma coisa que esse seu livro, O Vai e Faz, me remeteu, que eu convidei um amigo para assistir uma peça minha, e ele falou, eu vou porque é sua peça, mas eu odeio teatro. Eu falei, tá bom, né? E a hora que eu terminei a peça, que eu desci do palco, ele me deu um abraço e falou assim, parabéns por ter feito. Aquilo me soou como assim. Falei, caramba, ele achou a peça tão ruim que ele não quer fazer nenhum comentário sobre a peça. E eu não falei nada, mas ele viu a minha expressão. Ele falou, não, Elis, eu tô falando sério. Eu tô falando parabéns por ter feito, porque fazer é a coisa mais difícil que tem na vida. Então, a gente tem propósitos, ou a gente quer alcançar algum objetivo, mas você precisa fazer. Sim. Né? Você precisa sair do... Se você quiser, obviamente, primeiro que você quer e depois você faz. Eu gosto muito dos verbos. Então, quando eu li a capa do seu livro, Vai e Faz, na hora, isso me remete a essa história e o quanto é difícil fazer, produzir e o quanto dá medo né? Que é o nosso tema, enquanto dá medo. Então, assim, era só para fazer essa parte, assim, que esse livro seu me provocou nesse sentido. Não, e sabe de uma coisa? Tem até... Eu escrevi esse livro, assim, eu nunca pensei que eu fosse ser escritora, né? Assim como a Bruna, eu tava nessa busca por esse propósito, como eu falei no início, eu sou servidora pública, né? Vocês falaram, me apresentaram. E eu me perdi desse propósito, assim. Eu falei, nossa, será que a vida é só isso, né? Ser servidora, pagar conta e tal, fazer todo dia aquilo ali. Eu sentia essa falta, né? De me sentir conectada com aquilo que eu tava fazendo. E, enfim, eu tava nessa busca já há muito tempo, né? Que é essa busca que eu trago nesse segundo livro, assim. Essa busca por esse sentido, né? Por esse propósito. E aí... só que assim... E aí eu ficava buscando fora de mim, né? Fora de mim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que tá dando certo aí pros outros, né? E é uma coisa que eu acho que também é errado, né? Que eu acho que hoje, ainda mais hoje, no mundo das redes sociais, a gente olha muito pra fora. E a gente acaba esquecendo de olhar... Tá, mas vem cá. Não, tá na moda fazer podcast, por exemplo. Aí eu sou uma pessoa super tímida. Sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de falar. Não quero, não gosto. Eu gosto mais de escrever, vamos supor. E aí eu me forço, sabe? Eu me forço a sustentar uma coisa que não é minha, entendeu? Então eu acho que hoje tem muito isso. Nossa, Hannah, vou ter que cortar você. Ai, meu Deus, eu tô aqui, ó. Gente,
tudo isso que você tá falando tá me trazendo tanto a Clarice Lispector, que ela tem um texto, não sei se vocês conhecem, que ela fala assim, se eu pudesse ser eu. Nossa, eu sei esse texto. Gente, você sabe que esse texto é o texto da minha vida. Esse texto Todo é dia eu foda. acordo e falo, e se eu pudesse ser eu, o que eu vou fazer hoje? Porque eu acho isso, a gente tem que renovar essa pergunta a cada dia. Sim. Não É dá, muito bom Não isso. dá pra ser... A gente já usou, inclusive, esse texto no Caminhos Biográficos, que é o... Não dá pra... Você participou, né, sim, Bruno? ele Não é- dá pra gente ser outra pessoa, a gente tem que ser a gente. Mas a gente tem que se perguntar hoje. Quem se eu sou hoje, Quem né? eu sou hoje. Se eu pudesse ser eu hoje, o que eu vou fazer? Ou o que eu vou mudar? O que eu vou, né? O que eu vou querer, O que eu vou querer, falar. o que eu vou falar. Porque senão, gente, a gente vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando. Daqui a pouco tá com um problemão, aí tem que procurar a Elis. Pode vir, tô quase me formando. Preciso de pacientes. Mas desculpa, Hanna, mas, Não, mas é que veio isso muito forte e eu acho que é um dos meus propósitos é me fazer essa pergunta todo dia que eu maravilhosa levanto. essa frase, né? Eu acho que é se eu fosse eu, né? Se eu fosse eu. se eu É fosse maravilhoso isso aí. Porque é isso, a gente... Muito tem a ver com o que a Bruna traz também, né? Do livro dela, das crenças, dos estereótipos, que desde sempre a gente é entubado um monte de coisa na nossa mente, né? Bombardeado com crenças que não são nossas. A gente, como criança, a gente não sabe o que pensar. A gente é uma página em branco, né? Então... E aí a gente cresce com medo, né? Medo de falar. Gente, eu morro de medo de falar. Eu morro de medo de me expressar. Só que assim, eu já tô há 5 anos fazendo isso, né? Me forçando a fazer isso. Porque, por mais que eu tenha esse medo, eu sou comunicativa. É uma coisinha minha, sabe? Tem até no Vai e Fala, eu trago um capítulo que traz assim, que uma vez eu ouvi essa história. A gente tem uma caixa de ferramenta. A gente nasce cada uma com uma caixa de ferramenta, né? E assim, eu tenho essa ferramenta da comunicação, veio em mim, né? Não é algo que eu estou aprimorando e melhorando, ok, mas poderia não ser comunicativo. E não quer dizer que você não tenha, que Você não sofra pode, também. exatamente. Então assim, eu posso nascer com aquilo e não mexer naquilo, então vai ser difícil do mesmo modo. Ou nascer com aquilo e ser tolhida, que é o que acontece, né? Que aconteceu. Por várias questões, né, da criação e tal, uma criação muito rígida, né, muito brava, enfim, que gera essas crenças, esses medos que vão nos acompanhando até adulto, né? São as crenças limitantes. né? Exatamente. Tem até um capítulo no Vai e Fala no Vai e Faz que fala sobre as crenças, né? Porque não dá pra gente encarar a vida, que é o tema do podcast, né, do medo, sem a gente olhar pra isso, porque na maioria das vezes quem tá comandando a nossa vida não é a gente, né? Realmente. É o tem que, né? É o tem que. Exatamente. São essas idealizações, essas crenças, essas crenças mesmo, né? Que foram imputadas na gente. Não é que a gente pensa assim, é uma coisa que a gente foi adquirindo ao longo da vida, Vai né? sendo moldado, né? Sim, exatamente. E aí, então, agora eu tô entendendo porque que... Eu tô pulando você, Marcelo? Não, né? Posso... Não, Agora é minha vez. acho que não. E aí, agora, então, eu tô entendendo por quê. Depois de você fazer 2 livros, assim, que é quase autobiográfico, né? Como se você estivesse falando pra você, Hanna, vai e faz. Hanna, vai e fala. Né? Vai expressar o seu propósito de vida. É bem uma pegada bem filosófica. E aí, disso, né? Vamos lá. Não só de imperativos vive a escrita da Hanna, porque ela também deu uma surfada numas brisas filosóficas. Olha que lindo esse livro dela. 3º livro, né, Hanna? Sim. Brisas filosóficas para uma vida extraordinária. Adorei. Conta pra gente o que traz, o que essas brisas trazem. Então, esse é o meu novo livro, né? Meu bebê, né? Acabei de parir esse livro. Eu Tá de lancei. resguardo ainda? Eu tô ainda no... Como é que é? Tá? Resguardo, ué. Puerpério. Ah, não, puerpério é chique. Lá na roça a gente fala resguardo. Não, que agora é puerpério, né? Puerpério. coisa chique. Ó, Então, assim, puerpério, parece francês. É chique. Então, assim, eu lancei esse livro agora na Feira do Livro de São Paulo. Foi a primeira aparição dele, digamos assim, que foi em junho agora, e depois na Bienal. E esse termo, né, esse título, Brisas Filosóficas para uma Vida Extraordinária, ele surgiu do seguinte: brisas filosóficas é uma expressão que eu já uso, né, nas redes sociais, assim, e foi um dia, assim,
peraí, eu tenho que falar isso. Porque o pessoal fala, tô brisada, não Tô sei o que, brisada. geralmente tá, né? E o pessoalzinho que gosta de um verdinho, por acaso. Não é o meu caso, não é o meu caso, assim. Não, foi realmente, assim, uma coisa que veio do nada, assim, que eu fiz um vídeo um dia, tem tempo isso, foi lá em 2020, falando uma parada, assim, totalmente viagem, sabe? Falei, nossa, que brisa. Assim, eu nem tava, né? Assim, mas eu falei. Aí eu falei, nossa, uma brisa filosófica. E aí eu comecei a fazer isso, né? Quando eu ia trazer algum assunto, assim, mais filosófico, né? Mais, assim, que fazia o outro refletir. Mas que também era rápido, né? Porque nos stories você tem que falar rápido, né? Tem que ter uma brisinha mesmo. Mas coisa... assim, já exatamente. inovando, né? Porque todo mundo chama isso de pílula, né? O pílula. Sim, pílula, que chique, verdade. Arrasou. Não. E aí, assim, eu comecei a fazer o uso dessa expressão, né, brisa filosófica, toda vez que eu iria trazer algum tema nos stories, que era uma coisa rápida, né, porque não demora muito nos stories, mas que faria aquela pessoa refletir, né, e tudo mais. E então, assim, eu sabia que eu queria escrever alguma coisa sobre isso, né, assim, com esse tema, ou, enfim, com esse nome. E o segundo nome, né, vamos dizer assim, Para uma Vida Extraordinária, ele tem muito a ver com essa coisa do mundo atual, né? Que assim, hoje a gente só quer o extraordinário. A gente só quer o resultado incrível, a gente só quer ser foda pra caramba, né? Best-seller. Colocar a vida em ordem, né? Sim, exatamente. E aí, só que aí, o que acontece? De novo, a gente olha pra nossa vida e fala, caraca, a minha vida não é extraordinária. A minha vida é normal, a minha vida é comum, né? Eu faço todo dia a mesma coisa, né? Sabe, por mais que eu esteja realizando coisas, enfim, eu tenho meus pensamentos que não são tão legais assim, né? Eu tenho que tomar decisões que são ruins, assim. Eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que encarar a morte, né? Eu tenho que encarar términos, eu tenho que encarar doenças, enfim, a vida, né? E aí, a ideia desse livro é trazer essas brisas pra gente enxergar valor na nossa vida ordinária, né? Por isso que o extra, ele tá assim, entre parênteses, porque tem o extraordinário também, né? Sim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. né? Não, mas assim, a vida mesmo acontece no dia a dia, né? E a gente tornar ela extraordinária no sentido de ser diferente, dia a ser dia, boa, exatamente. ser feliz, né? Sim, exatamente. Então, assim, ele tem essa esperança, né, no título, que é você enxergar valor na sua vida ordinária e, sim, no extraordinário que vai surgir eventualmente, né? Mas não é como a gente vê hoje, né? Que tudo é extraordinário. Você abre o Instagram e já tem aquela mulher lá, 6 horas da manhã, malhando, fitness, ai, nananã, vendo o nascer do sol, né? E você, mal consegue abrir o olho. A vida real. Tipo, E aí você almoçando fala, num super cara, restaurante na praia, de férias, e você na fudência, né? Exatamente. E aí você começa a se comparar e você começa a se frustrar e você acha que a sua vida é uma merda. Mas na verdade, não. Entende? Pode ser também, óbvio. Mas eu acho que a vida de todo mundo... E aí, claro, cada uma na sua vida, né? Cada uma do jeito que pode ser, enfim... vai enxergar, vai ter isso, tanto a parte boa, né, quanto a parte ruim, sabe? Tanto o extraordinário quanto o ordinário. Sim. Então, a ideia desse livro é justamente trazer esses textos com essas temáticas, né, que é o que eu falo... Que extrapolam o livro, né, que eu já ia até te perguntar, porque você levou isso para uma marca de roupa. Ah, que nós sim, estamos usando. sim. Assim, e essa ideia da marca, né, ela surgiu... Assim, antes desse livro, né? Porque ela surgiu antes do Brisas, que eu acabei de lançar. Mas a ideia da marca era justamente trazer... Na verdade, assim, não tem um motivo muito, assim, né? Extraordinário. Assim, na verdade, foi um ano que foi em 2022, eu acho. Eu tava, assim... Eu já tinha lançado os meus 2 livros... O Vai Faz e Vai Fala. Mas eu tava meio sem inspiração pra escrita, sabe? A minha vida tinha dado, um giro, né? Muita coisa tinha mudado. Aí passou uma brisa. Aí passou uma brisa pesada, assim. E aí eu falei, e agora, né? E aí eu tive a ideia de fazer algo, criar algo, mas que não fosse a escrita, mas que andasse junto, né? Sim. Porque, assim, a ideia da marca, né? Que não é só de blusa, né? Tem as bolsas, tem os cadernos, tem boné agora, né? Tem vários produtos, mas que trazem essa mensagem que é
a mensagem que eu acho que eu vim passar, né? Enfim, o propósito, né? Que E você fala junto e para além da escrita. Sim, porque a ideia não é que eu pare de escrever, na verdade a ideia é que eu traga as minhas escritas, né, nesses produtos também, porque é uma outra forma de você, né, escrever, porque você imprime, né, literalmente a sua escrita num produto que a pessoa vai poder, enfim, usar, vestir a camisa, né, literalmente, que é algo muito legal, assim. Eu falo que quando a gente coloca uma camiseta, nesse caso, como a sua, assim, quando a gente veste essa ideia, deixa de ser uma escrita de si e passa a ser uma escrita em si. É como se a gente estivesse comunicando o tempo inteiro. Exatamente. É como não, você está você está, comunicando. né? Seu corpo, seu andar, o seu gesto. Sim. Um boné, uma camiseta. Você está levando realmente a sua escrita para além da Para as escrita. atitudes, E né? junto. Para as Exatamente. atitudes, eu acredito. E assim, de tudo de muito bom gosto, né? Porque realmente a Hannah capricha, né, Bruna? Nos Tenho várias produtos. camisetas, cadernos. A gente gosta. E aí eu vou fazer para você mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para a Bruna, né? Que a gente sabe que você participa de muitos eventos, inclusive com a marca até em eventos que não são literários, né? Quer dizer, você leva essa sua ideia para eventos de gastronomia, né? De feiras, enfim. Eu sei que você se movimenta muito nesse sentido também. É um negócio, né, para você. E aí, a pergunta que eu quero fazer, que foi mais ou menos a mesma que a gente fez para a Bruna, o que você acha, Hannah, de que a coragem de colocar histórias e pensamentos do mundo, se realmente isso afasta o medo? Não. Assim como a Bruna respondeu, eu acredito que não. Inclusive, é uma frase do meu livro, né? E que também é uma estampa que é no meu medo também mora... Abri certinho. No meu medo também... camiseta, não? Não, a minha... Não, eu acho que é a minha, não? Não, essa é corajosa. Não, corajosa. No meu medo também mora a coragem, que é um título de um texto, né? Meu, desse livro. Eu acho que é isso, né? A gente espera ter a coragem para aí a gente agir, né? A gente espera isso, a gente espera a clareza também cair do céu pra gente agir, né? Por conta do medo também. Mas, na realidade, assim, pela minha visão, né? E pela minha experiência de tudo que eu já fiz, eu nunca deixei de ter medo, assim. E eu acho que ninguém, sabe? Quem fala... Assim, tem umas pessoas que falam, não tenho medo de nada. Mas eu não consigo acreditar nisso, porque eu acho que o medo é inerente, sabe? Viver, né? Acho que só não tem medo quem não vive, quem não respira, quem Pois não tá vivo. mas assim, tem umas pessoas que falam isso. Essa frase não faz sentido pra mim porque eu não tenho medo. E eu, assim, é que assim, nessas vezes que eu ouvi isso, eu fiquei com preguiça de perguntar, confesso. Mas eu vou perguntar, porque eu gosto de saber, né? Assim como tem gente que fala assim, mulheres livres mudam o mundo, e ela fala, eu não sou livre. Mas por que você não é livre? Porque eu sou casada. Então, assim, aí vem vários pensamentos. Eu não gosto de feminismo. Por que você não gosta de feminismo? Por que você não se acha feminista? Porque eu acho que porque eu não tenho... Eu raspo o sovaco. Tipo, como se o feminismo tivesse atrelado apenas a essa ideia, né? E existem vários tipos de feminismo, Sim, exatamente. né? E existe também a ideia central, né? Que é trazer a igualdade de direitos. E aí, se você vai olhar o que a pessoa tá fazendo, ela sim é feminista, só que ela não tem a ideia de que ela é. Então, eu sempre gosto de conversar com essas mulheres para saber. Mas, então, eu acredito que é isso, o nosso medo, ele não vai embora. Só que a gente, olhando para ele, né, a partir dele, né, que é o que essa frase diz, a gente consegue criar alternativas para agir apesar dele, né? Não deixar o medo paralisar, né? Você Sim, vai com medo, você fala, tô com medo, mas tô indo. Vou com medo mesmo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com fé e com medo. Vai com fé, vai E o fundo. pior que vai acontecer é errar. Exatamente. A gente sempre pode consertar, né? Escrevendo, falando, fazendo, né? Exatamente. É isso aí. Não, é engraçado, né? Eu até vou contar uma historinha rapidinho que tem nesse livro novo, que o título é esse, bem clichê mesmo, assim, que eu queria que fosse Quer ler? bem Quer ler? Não, eu Não, vou falar só. Que é assim, vai com medo mesmo, né? E eu tive essa brisa
fazendo ovo mexido. Ovo mexido. Fazendo ovo mexido. Porque já reparou que quando a gente vai quebrar o ovo, se a gente não quebra de uma vez só, ele sai todo despedaçado. Aí fica aquelas casquinhas de ovo. Horrível, que você vai Aí comer. arranca um... Horrível. Agora, se você vai e fala assim, cara, eu vou quebrar esse ovo. Tipo assim, eu tô com medo, eu não sei cozinhar, não sei o que, mas eu vou quebrar, entendeu? E você quebra de uma vez, ele sai perfeito. Retinho. Então, assim, é isso a vida. Assim, cara, o problema é que a gente quer segurança, né? De que a gente não vai errar, de que vai dar certo, de que a gente tá fazendo certo. Só que não dá pra saber. Eu tenho uma frase da roça que é bem assim, sabe? É bem da roça mesmo. E é bem triste essa frase. Que diz assim, seguro só o túmulo. Verdade. Seguro só o túmulo. Sim. Porque realmente lá mais nada vai te acontecer. Sim, exatamente. Né? Na verdade, a gente nem fala túmulo, porque túmulo é a palavra chique, é sepultura. Seguro só a sepultura. E eu não quero. Segurança por enquanto, não. Porque a vida é isso, gente. A vida todo dia acontece uma coisa ordinária, extraordinária. Porque agora a gente pega a palavra extraordinária, a gente usa no sentido de uau, algo maravilhoso, mas também é aquilo que não é ordinário. Aquilo que foge do comum. Que foge do comum e que aconteceu fora da ordem, né? Ordinal, vamos lembrar. Então, assim, é lidar, o seu livro traz isso, você ter brisa, ideias para lidar tanto com a vida ordinária quanto com a vida extraordinária. Sim. Que é a vida, né? Exatamente. Exatamente isso, assim. E é isso. E esse livro... a ideia dele também era mostrar que a vida não vai ser legal sempre. Tem um texto que fala sobre isso que eu escrevi, inclusive, num momento muito difícil da minha vida, assim, que foi agora, né, que eu perdi a minha avó recentemente. E a minha avó tava entubada, tipo assim, ela tava mal, e eu tava mal, e eu escrevia sobre isso, assim. Cara, a vida é uma merda mesmo. Às vezes, né? Não tem como você dizer que, você é pessimista. Contemporizar, né? Nossa, você... É a positividade tóxica, entendeu? Né? Então, assim, gente, a vida... Às vezes você tá no buraco mesmo. Tá uma merda mesmo, Mas sabe? você não pode se acostumar com isso ou se colocar só nesse buraco, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu botei alguns textos que não são tão esperançosos assim, mas é justamente pra pessoa ler, né? Pra pessoa ler e falar assim, caramba, é mesmo, né? Essa pessoa também tá passando por isso, ela passa por isso, assim como eu, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente esquece que todo mundo é humano, né? E tá todo mundo na merda em algum aspecto. E assim, ver que dá pra lidar, né? De alguma forma, ver que tem alguma saída, assim, também, né? Ver como o outro tá lidando, até esse grupo que eu tenho com a Pri, que é o Caminhos Biográficos, a Bruna já participou várias vezes, ele traz muito isso, assim, né? É um grupo de mulheres que acontece semanalmente, a gente se encontra online e a gente traz um tema, né? Que pode ser um texto nosso, um vídeo, uma música ou um texto de alguma outra escritora, enfim. E aí, a partir desse vídeo, né, desse dispositivo, as mulheres do grupo escrevem. Em 10 minutos elas escrevem alguma coisa que vier para elas. E aí é isso, né? Que é com essa troca, o que o outro passa, o que a outra passa, eu posso estar passando também. Então, quando eu sinto que eu não tô sozinha, né? Quando eu sinto que você também passa por isso. Quando eu sinto que, sabe, tem uma a psicologia forma. social explica, né? E eu acho que a escrita... aliás, gente, é o meu... Vou falar até um pouquinho aqui. É o meu objeto de estudo. Eu tô trabalhando a literatura como elaboração de trauma. Ai, que legal. E aí, você falando, me lembrou... Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Pontali. Acho que é Pontali, assim que fala. Que ele vai dizer que a literatura, mais ou menos assim, né? Não estou citando Ipsilitz, mas assim, ele vai dizer que a literatura, ela pode não curar um trauma, mas ela é um espaço onde você pode expressar. Sim. Onde ele pode se expressar. Então, às vezes, a gente está escrevendo uma autobiografia, uma autoficção, ou no caso do meu conceito de estudo, que é a autografia, que é um pouco diferente da autobiografia, da autoficção. Por quê? Porque é justamente essa escrita em si.
Às vezes você inscreve o seu sofrimento, o seu trauma por meio da escrita, seja num verso, num poema, num romance. Então você ter um grupo de pessoas que trabalham com a literatura para expressar suas questões, eu acho isso muito rico. Porque a literatura é uma ferramenta muito importante para a elaboração de trauma, para você se autoconhecer. Sim. E para mim, eu estou falando isso principalmente da questão do meu livro, embora eu tenha publicado meu livro como ficção, é uma autoficção, parece que quando você escreve, você tira a dor de dentro de você. É como se você concretizasse aquela dor, aquele medo lá fora. Sim. Você deu uma forma para aquele conteúdo. Você não ficou só sofrendo, né? É. Você Exato. deu um destino. Deu um pra essa destino. dor. Destino. Exato, endereçou, né? Endereçou Um destino essa dor. concreto, né? Porque a escrita, Fez uma coisa de útil, publicando um digamos, né, livro, com essa dor. exatamente. E a coisa maravilhosa é que você também, lendo, né, livros e etc., você também vê a dor do outro que às vezes toca na sua, né? Compartilhando, né? Compartilha. Opa, tá falando comigo? Opa! Sim. Por isso que a gente muitas vezes se identifica tanto, né? Sim, exatamente. Não tô sozinha nessa Não tô dor, né? sozinha. Outras pessoas têm essa dor também. O fardo que se carrega junto é mais maneiro de carregar, né? Fica mais leve. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast para isso também. Para dividir as questões, as dores, os medos com É tipo quem assim, tá gente, aqui. olha, nós somos mundialmente desconhecidas, vem ser com a gente. Vamos ver se tem mais vem ter gente. com a gente. Quem sabe, né? Tem mais gente aí nesse grupo, né? Nessa turma. Caminho. Mas aí, antes da gente ir pro desafio, porque você não vai escapar do nosso batata quente, Ai, queimou. Deus. Que Marcele que vai conduzir, vai abrir. Fala pra gente se, Bruna, você quer fazer alguma pergunta pra Hannah antes dela quero. falar dos livros? Quero. Quer? Então, Hannah tem 3 livros, marca de roupa. Quero saber se ela quer diversificar ainda mais, se ela tem outros projetos. Ai. Não provoca essa menina, não, hein? Assim, no que ela caso, eu tô precisando comprar um robô, entendeu? Um clone, Eu né? tenho- Esse é o meu projeto, assim, eu acho. Outra Hannah. Porque, fala. olha, tá difícil. Mas, assim, brincadeira, mas... Assim, a minha ideia, né, agora é... Assim, eu quero continuar escrevendo, assim, e a marca também vai continuar fazendo as feiras, como a Marcela mesmo disse, eu faço muitas feiras, sem ser só feira literária, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu comecei a fazer depois da marca, mas me ajudou muito a expandir os meus livros, assim. Então, assim, fica aí uma dica, né? Já que eu não vou poder falar várias coisas na próxima. Uma frase, né? Vai ter que ser numa palavra. Faz uma feira sem ser literária, porque às vezes a gente fica muito focada, não, feira literária. Só que a feira literária tem 1 milhão de livros e você é mundialmente desconhecida, entendeu? Tem essa. Você Então, é só mais uma? quando você tá numa feira sem ser de livros, você só, assim, dificilmente vai ter várias escritoras ali, mesmo que tenha, né? Assim, é menor o alcance. Mas né? você vai estar lá com seu livro debaixo do braço, né, Bruna? Sim. Então, assim, a minha ideia é continuar fazendo essas coisas, né? Por enquanto, e continuar com caminhos também. Mas, assim, algo extra isso, eu acho que ainda não tô com nenhum plano, não. Assim, né, a ideia Bom, ela de vai sair livros- daqui, gente, vai criar uma coisa hoje à noite. Joias. E amanhã você Joias. entra no Instagram dela que você já vai saber, né, Bruna? Com certeza. Que essa menina é... Não, ela já começou a criar um grupo pra conhecer restaurante. Né? Gente, isso é legal, né? Ó, tá vendo? Então fala desse grupo, fala onde é que a gente acha seus livros, vamos fazer seu merchan, vamos falar das A redes próxima sociais. feira que você vai estar, pro povo ir lá. Então, olha, eu tenho um site também, que é hanamalta.com.br, que lá você consegue comprar tantos produtos quanto os livros físicos. Eu tenho os 2 primeiros livros na Amazon, né? É só colocar o meu nome e o título que você encontra na versão Kindle. Por enquanto, só os 2 primeiros. O Brisas ainda não tá lá, que eu acabei de lançar. Então, assim... E o meu Instagram também é @hanamalta. Você também consegue comprar tudo isso via Instagram. Eu faço muita feira, né? Então, assim, a próxima feira que... Assim, só que eu vou vendo conforme vai tendo a disponibilidade. Então, a ideia é você sempre estar de olho ali nos stories, que semanalmente eu vou divulgando as feiras que eu vou fazer. Mas, assim, de eventos grandes, né? Agora só vai ter a Flip, né? Dia 30, a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty,
que vou estar lá do dia 30 ao dia 3, todos os dias, na casa do Escreva Garota. Vou também... Agora 30 de julho? dia 30 de julho. Bruna também. Não. Não, Bruna não vai. Uhum. E, então, assim, de eventos literários, esse é o último que eu vou fazer esse ano. Mas eu vou fazer também essas feiras, né? Mais livres. Todo domingo eu tô lá na Feira da Glória, pra quem é aqui do Rio, né? Eu sou do Rio. Então, é isso. Uhum. É isso. E me diz fala aí sua rede social, o seu Instagram. Então, depois a gente vai colocar na legenda. Hannah Malta. @Hannah Malta e o site é www.hannahmalta.com.br. Muito bem. Tá certo. Começamos a batata quente? Vamos comer essa batata quente, que eu já tô com fome. Então, eu tô... Não, é você primeiro, menina. Não, o desafio é seu, ó. Primeiro lá, Marcele. Batata quente. Vai lá. Isso não é novo. Mas no nosso canal é. Então, ó, uma palavra só, tá? Então vamos lá. Você ia abrir, eu ia falar. Vamos lá. Você já sabe. Olha só, Bruna. Você sofreu, agora é a vez da Hannah. Hannah, o que não pode faltar na escrita de um livro? Você. Vai, Marcelo. Como colocar o livro na praça? Como colocar um livro na praça? Coragem. Tá. O que você está escrevendo neste momento para vencer o medo? O que eu tô escrevendo nesse momento para vencer o medo? Pô. Tá vendo quando é com a gente é diferente? Nossa, difícil essa é muito difícil. Como é que é? O que você está escrevendo para vencer o medo? Choro, sei lá, não sei. Chorando. Bom. Muito bom isso. Eu, uma vez, para vencer um medo, já cortando aqui, eu tive que escrever uma carta. Viu? Autografia. É verdade. É bom também. Olha só, eu já queria me meter na resposta. Na batata quente, a batata quente. Batata quente alheia. Vai lá, Marcele. Onde você busca inspiração, Hannah? Mulheres. E agora, além daquela dica inovadora que você deu, de escritoras, vão para outras feiras que não são de livros, levando a outra dica da Bruna, seu livro debaixo do braço. Temos uma outra dica que você vai dar, inovadora e numa palavra só, por favor, de divulgação de livros. Como escritora, enfim. Vou ler a pergunta para você. Dê uma dica inovadora de divulgação. Blusa. Mas eu não posso me explicar, né? Não, depois eu vou me explicar. Blusa. Não, olha, ela inclusive tem que fazer essa pergunta para ela 5 vezes, né? Porque vai ser blusa, boné, caderno, né, Bruna? Bolsa. Vai, Marcele. Qual a coisa mais ousada que você fez pela literatura? Escrevi, né? E isso aí já é ousar. Já é ousar no máximo. Isso. Agora, não pode responder Brisa. A última pergunta. Hannah, onde mora a sua coragem? No meu medo. Não, é só uma. Medo. Ai, gente, muito bom. Vou te falar, se eu tivesse que responder a pergunta 11... Ela tá doidinha pra participar do Batata. Eu acho que vocês têm que me entrevistar. Qual a coisa mais ousada que você já fez pela literatura? Foi inventar esse podcast. Pode falar uma palavra. Podcast. Pronto, é ousado, né, amiga? Ousado. É assim, a gente vende o almoço pra comer a janta. Todo podcast. Mas é isso, meninas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Casa de vocês. Fiquem muito à vontade. A gente vai ter que encerrar.
Né, Marcele? Mas muito obrigada por ter Foi uma aceitado delícia. o convite. Foi Uma ótimo. delícia. Obrigada por participarem desse quadro novo, inventado, né? Tudo inventado, mas assim... Esse aí era pra perder o medo mesmo. É pra perder o medo. Acho que a gente pode fazer ele no começo, né? Pra pessoa já quebrar o gelo. Pode Não, ser. Depois ela faz o resto tranquilo. Já vai, né? Assim, mas assim, muito bom conhecer o trabalho de vocês, conhecer vocês. De verdade, assim, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Sim. Meu primeiro podcast. A gente nunca esquece. O primeiro podcast a gente nunca esquece. Exatamente. Então, foi uma delícia esse papo com vocês. Muito bom poder fazer com a minha amiga Hannah. E, incrivelmente, 2 livros que... conversam, né, entre si e não tem, assim, a princípio, não Como tem nada as a blusas, ver, né? como a cor das blusas, não foi nada combinado. Pior que é verdade. Não vão acreditar, né? Mas As 3 vieram de vinho. senão a Marcele tinha que vir também, né? Então, assim, Mas a Marcele veio com a cor do casaco. Pronto, fechou. Mas não foi combinado. Chegamos aqui, né? Sim, queria agradecer também o convite, foi maravilhoso. E também por estar com a Bruna, né? Que acho que em dupla fica bem melhor, né? O medo diminui. Nossas servidoras, escritoras, servidoras. É verdade. Gente, isso, muito né, obrigada. gente? Elissa arrasou nesse roteiro, gostei. Obrigada. E obrigada a vocês que nos assistem, sabendo que se você é um escritor, uma escritora mundialmente desconhecida, seja muito bem-vindo no nosso canal. Como é que fala? Inscreva-se, curte, compartilhe, manda pro amigo, pro inimigo, divulgue, amigo, né? Divulgação, amigos aí. Faça camiseta com o nosso podcast. E se não gostar, não conta pra ninguém, fala que gostou, seja Isso, falso. seja falso. Minta, não tem problema. Vai lá que é bom. Vai lá participar da batata quente, pelo menos esse. E se você quiser, bota aí nos comentários, né? Qual o seu medo também, se você tem medo, se você concordou ou não com a nossa bota aí uma frase polêmica. Uma frase polêmica. Vocês estão muito medrosa. E a gente mesmo. É isso, meninas. Obrigada, Igor, querido. Obrigada ao Estúdio Max, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. Rogerinho. Muito obrigada por esse mesmo, café maravilhoso. Até a próxima. Até a próxima.